clássico amanhã é um clássico muito importante, principalmente para o CSA, que precisa vencer para manter viva as chances de avançar para o mata-mata da Copa Alagoas. Agora, tem um assunto aqui que eu estou apurando mais informações, uma informação que surgiu agora, de que Rafael Tenório pode pedir uma nova licença na presidência do CSA ou até renunciar. Uma informação aqui que surgiu. Eu estou conversando com conselheiros do CSA. Houve uma reunião hoje, agora há pouco, entre o Rafael e alguns conselheiros do CSA. Conselheiros de oposição do CSA estão me lamentando que foram expulsos do conselho, praticamente expulsos do conselho, não participam das discussões. Principalmente quem fazia parte dessa oposição, que é natural, o clube tem que ter a oposição, grupo da situação e da oposição. Democraticamente funciona assim. Isso é importante até para o clube. Então, eu estou consultando aqui, conversando com alguns conselheiros sobre essa situação. Há conselheiro que diz o seguinte, que é um charminho do Rafael Tenório, que ele ameaça fazer isso, para a maioria dos conselheiros façam ele o repensado dessa ideia e de que ele se mantenha no cargo, para que ele mostre que ele é o poderoso do CSA. Palavras de um conselheiro de oposição do clube, que me relatou agora aqui pelo WhatsApp. Mas, enfim, amanhã entra em campo ferido, o CSA está ferido após a eliminação vexatória no Campeonato Alagoano. O técnico Bebeto de Moraes, que é o técnico interino, deve comandar o time amanhã, mantendo a base do jogo que foi contra o CSE, pelo menos essa é a perspectiva. E o CSA vai a campo para uma equipe que começou o jogo contra o CSE no último sábado do Campeonato Alagoano. Com uma formação inicial, deixa eu trazer aqui a informação, com o Fernando Castro no gol. Só um instantinho aqui, trazer a provável formação do CSA, com o Fernando Castro no gol. Aí tem o Eduardo na lateral direita. A dupla de zaga do CSA, deixa eu dizer aqui, só que caiu aqui o link da gente. Deixa eu trazer aqui essa informação. Enquanto abre aqui a informação, o CSA tem a base para esse jogo contra a equipe do C, e o CRB deve que vem disputando a Copa Alagoas, a base que vem disputando a Copa Alagoas, e há um motivo aí de alguns conselheiros do CSA, CRB, em incentivar os jogadores da base em vencer o Cian. Alguns conselheiros do CRB se reuniram, juntaram aí cerca de 20 mil reais para poder pagar de premiação em caso de uma vitória do CRB sobre o CSA. E o CSA, para esse jogo de amanhã contra o CRB, deve manter uma formação aí com o Fernando Castro no gol, o Eduardo na lateral direita, a dupla de zaga com o Wellington Carvalho e o Thiago Lopes, e o Eric na lateral esquerda. No meio campo, o Marlon, o Pedro Favela, Juninho Valoura e o Massinho. No ataque, Marquinhos e Thiago Max. É a formação que jogou contra o CSE, que começou no sábado contra o CSE pela eliminação do Campeonato Alagoano. Então, bate essa base que começa o jogo de amanhã contra o CRB. Esse jogo acontece às 3h15 da tarde, no estádio José Gomes da Costa, em Murici, e o vai tentar uma vitória para manter bem posicionado na Copa Alagoas e avançar de fase na próxima fase da competição, os mata-matas da Copa Alagoas. E o CRB, que amanhã, Tony, entra em campo pelo Campeonato do Nordeste, pela Copa do Nordeste. A equipe já viajou, já está em Natal. Jogo vai ter à disposição o volante Rômulo, que de uma tendinite, e o volante Caio César, que foi contratado recentemente, estava no período aí de intertemporada lá no CT Ninho do Galo,
vai ser relacionado. Então o CRB amanhã deve ter uma formação com o Matheus Albino no gol para esse jogo contra o ABC. Esse jogo amanhã começa às 9h30 da noite, viu horário. Matheus Albino no gol, o Hereda na lateral direita, a dupla de zaga com o Fábio Alemão e o Heron, já que o Simon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o William Formiga na lateral esquerda. Aí no meio campo, Falcão, Rômulo ou João Pedro, GG e Jorginho. No ataque, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Detalhe, Daniel Paulista, ele muda a equipe. Ele sai daquele tradicional 4-3 e vai para um 4-4-2 com o GG no meio campo, o Jorginho, e saca o Mike que fica como uma opção para o setor de ataque do Clube de Regatas Brasil. Certo? Busca mais jogadores nesse mercado de contratação. Há a possibilidade da chegada de mais um jogador para o meio campo, de mais um jogador para o sistema defensivo e pelo menos mais um atacante. Que o CRB não está satisfeito com o rendimento dos jogadores que ocupam o espaço de jogadores, a condição de jogadores reservas. O Alexander Dias ainda não se adaptou. Argentino. O Mike caiu de produção. Né? O Facundo Labandeira ainda corresponder aquilo que o CRB esperava. Então, que o CRB tenta ainda extrair alguma coisa, mas atento ao mercado de contratação, principalmente porque alguns campeonatos estaduais vão chegando na reta final, como o Campeonato Paulista, Carioca, que são centros aí de bons jogadores, né? Então o CRB está antenado a essas condições. O torcedor até nas redes sociais exaltou muito o nome do Léo Gamalho, jogador que não vai permanecer no Vitória, mas é um jogador que tem uma faixa salarial muito alta, e o CRB já tem um Anselmo Ramon. Então ele teria que optar por um ou por outro. Tem o Helder, que também vai voltar a ficar à disposição em breve, e o Léo Gamalho iria disputar uma posição com o Anselmo Ramon. Só por isso. Mas há informações que o salário do Léo Gamalho no Vitória ultrapassa aí os R$140 mil, o que seria hoje algo fora da realidade do CRB, já que é um clube de contas equilibradas e possui jogadores já com esse teto aí. O Jorginho é um deles, e aí para o CRB investir num jogador para essa é muito melhor otimizar o recurso e buscar 2 jogadores de R$7 mil para 2 posições, um atacante de beirada, de repente mais no meio campo, tentar fazer com que esse dinheiro possa render distribuído de uma melhor forma para a elevação do nível do time, viu, Tony? Muito bem, Alan Jones. Tá aí Alan Jones trazendo pra gente as informações de CSA e CRB, Viderlan Araújo. Eu poderia até dizer assim, olha, amanhã o CSA entra em campo juntando os cacos, mas todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma dispensa, a comissão técnica foi dispensada, a diretoria foi dispensada, então assim, realmente... Rafael vai pedir licença. Tá cambaleando a equipe do CSA, que joga contra a equipe do Sub-20 da equipe do Clube de Regatas Brasil amanhã pela Copa Alagoas. E o CSA precisa vencer, hein, Viderlan? Precisa vencer para não agravar essa crise, né? Porque a palavra é essa, é uma crise, né, que o CSA está vivendo. Interessante demais essa saída hoje do Marlon Araújo, porque ele, quando concedeu entrevista para as emissoras, aqui da capital no final de semana, ele falou que estaria colocando o cargo à disposição, né, deixando nas mãos do presidente para poder decidir. Algumas matérias já tinham sido publicadas hoje, né, falando que o presidente bancava a permanência dele com a saída do Alarcon, e aí falou, tomou a decisão, ficou naquela, né? Vou deixar para os peitos do presidente, porque o presidente provavelmente não vai me segurar. Como o presidente decidiu me segurar, quem vai pedir para sair sou eu. Então, esse acordo que o Marlon esperava que acontecesse, de fato não aconteceu, e ele acabou tomando a decisão de deixar o Centro Esportivo Alagoano. Eu volto a dizer, esse assunto, Marlon, é um assunto que nós já debatemos aqui no Futebol Show, e continuo com um ponto de vista. Não estou aqui comentando o resultado pronto. Acho que foi uma precipitação muito grande do Marlon deixar o posto em que ele se encontrava para assumir esse departamento de futebol, mas é um sonho que ele tinha, se preparou para isso,
e não conseguiu fazer com que esse objetivo fosse traduzido para a prática, né? Transformado isso aí da teoria para a prática. Tenho certeza que talvez estivéssemos se falando de um outro centro, porque infelizmente essa é a realidade, gente. Incomoda, é o meu ponto de vista a respeito desse assunto, e posso falar somente da nossa realidade porque sou alagoano. Mas nós sabemos que muitas vezes os nossos santos, eles precisam fazer milagres na casa do vizinho, porque aqui dentro os santos não são reconhecidos. Eu vou citar aqui alguns técnicos que hoje brilham no futebol de Alagoas por equipes de menor porte, mas que jamais ganharam oportunidade nos clubes mais estruturados, como Jaelson Marcelino e como Alisson Dantas. Eles só precisam fazer esse trabalho fora para poder ser reconhecidos, talvez por outras equipes, né, de outros centros, para que eles passassem a ser reconhecidos com a competência que têm. Roberval Davino já não trabalha no futebol de Alagoas por conta também desse tipo de competência. Eu vejo que para o Marlon iniciar a carreira bem mais perto das 4 linhas, seria muito mais interessante se ele tivesse, talvez, buscado uma experiência, né, no futebol sergipano, no futebol paraibano, em outro centro que não fosse agora Alagoas. No caso do Alarcon, as participações recentes do Alarcon não traziam a ele a segurança de que o trabalho do CSA daria certo. Eu vi alguns comentários algumas vezes de que mas o Alarcon pegou muita barca furada, o Vitória com problema financeiro, Chapecoense também com problema financeiro, e Preta também. O certo é que o Alarcon, depois que saiu do CRB, não conseguiu conquistar de forma expressiva mais nada em outras equipes. Então, assim, o que o CSA está passando hoje é, na verdade, uma consequência de equívocos desse planejamento, onde a ideia era dar certo, mas que tinha tudo para dar errado. E por isso que tem dado errado nesse planejamento. Agora eu espero que o posicionamento venha para dentro de campo também com a saída de alguns atletas. Se é verdade, mais uma vez, esse comportamento do presidente do CSA, e parece que é uma situação pessoal que eu tenho com o Rafael Tenório, mas pelo contrário, uma pessoa que, onde eu encontro, sempre demonstra respeito ao meu potencial, ao meu trabalho, como também tem um respeito por ele. Mas acho que o Rafael se perde nas próprias palavras, e esse é meu ponto de vista a respeito desse assunto. O Rafael, ele se perde nas próprias palavras. E para mim não dá para dizer se é certeza essa história. Não estou nem dizendo que é um descrédito à informação do Alain. Mas hoje fica difícil acreditar em qualquer outro repórter do CSA, em qualquer outro repórter que acompanha o dia a dia do CSA, diante desse cenário que muda do dia para a noite do presidente do clube, que pode, por exemplo, deixar o CSA mais uma vez. Contando aqui, essa daí já é a 100ª vez que ele fala que vai deixar o CSA e volta. Pode ser que essa daí seja mais uma ideia. Diga lá. E é aquilo que eu falei aqui, de que um conselheiro me trouxe essa informação agora, né? De que pode ser para o Rafael Tenório. Charminho do Rafael Tenório em ameaçar sair do CSA. Como hoje ele é um cara que, para tancar uma parte das contas do clube, da folha salarial, aí um grupo de conselheiros, os mais próximos, chega para ele e diz o seguinte: não, Rafael, não faça isso não. Você hoje é o cara que banca as contas do CSA, a sua presença é muito importante, estamos com você. E aí o Rafael tem aquilo como um pedido de clemência para que ele permaneça no cargo e mostre para outro grupo de conselheiros e para a torcida do CSA olhe, estão vendo aí? Eu tô querendo sair, mas estão querendo que eu permaneça. Oi. Você está querendo dizer que o Rafael Tenório está fazendo uma pesquisa de satisfação, é isso? Não deixa de ser, né? Rapaz, nas entrelinhas é isso. Mas o presidente fazer uma pesquisa de satisfação é a primeira vez que eu vejo no futebol. Quer dizer que ele está ameaçando na sua análise. Ele está ameaçando naquilo que eu tenho ouvido de alguns conselheiros de oposição. Acende velhinha para ele ficar. Realmente. Rapaz, eu vou dizer, é muito egocentrismo na história, viu? Pois é.
É muito. Muita vaidade, cara. Em relação ao Alarcon Pacheco, eu tive uma informação na última semana. Foi na última semana essa informação. Acho que foi, ou na última semana ou há 15 dias. Foi na última semana. Eu tive informação em relação ao Alarcon Pacheco que não tinha ocorrido proposta, mas já tinha ocorrido sondagens do futebol paranaense para o Alarcon Pacheco. A informação que eu tive. Até tentei falar com o Alarcon e não consegui. Tinha sondagens e da equipe onde o Gilson Kleina está treinando. E aí eu fui pesquisar qual equipe. É o Azures. Azures, não é isso? Azures? Time de empresário, né? Time de empresário, Azures. A informação que eu tive na última semana é que o Alarcon tinha sondagens. Proposta não. Com essa saída dele do CSA, deve pintar alguma coisa, de repente. Mas a informação que eu tive foi essa na última semana. Oi, Alan. Só para contextualizar essa fala sua, veja só. Antes de o Alarcon fechar com o CSA, deixa eu trazer aqui uma história. Rapidinho. O Alarcon, antes de fechar com o CSA, ano passado, o Alarcon ele tinha propostas financeiramente melhores que o CSA. Aí você diz assim, ô Xalã, por que ele não foi? Porque há uma informação de que uma pessoa da família, não sei se pai ou alguém mais próximo, está passando por um momento mais difícil da família do Alarcon, e de que ele permanecendo aqui, mas trabalhando no CSA, ele poderia estar mais próximo da família, mais presente, menos ausente. Então, a informação que a gente tem aqui, na época que ele estava fechando com o CSA, ele tinha propostas melhores financeiramente do que o CSA, de outras equipes, mas optou fechar com o CSA também por uma questão familiar, viu, gente?